Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. É quando você continua acordando, continua rezando, continua tentando, mas por dentro algo já não responde. Santa Faustina conhecia bem esse lugar. Em seu diário, ela não escreve como alguém sempre forte. Ela escreve como alguém que permanece, mesmo cansada. Há dias em que Faustina descreve a oração como um peso, não porque deixou de amar a Deus, mas porque o amor já não vinha acompanhado de consolo. Ela se ajoelhava. Silêncio. Abria o coração. Silêncio. Esperava alguma resposta. Silêncio. E esse silêncio não era suave, era denso. Ela escreve que em certos momentos sentia como se Deus estivesse distante, como se tudo o que fazia fosse repetição sem retorno. Isso assusta, porque ninguém nos prepara para uma fé sem sensação. Somos ensinados a buscar Deus no que sentimos, mas e quando não sentimos nada? Faustina não fingia que estava bem. Ela não romantizava o vazio. Ela apenas permanecia. E permanecer quando a alma cansa é uma das formas mais puras de fé. Talvez você esteja vivendo isso agora. Você não abandonou Deus, mas também não sente aquela chama de antes. Você continua indo à igreja, continua ouvindo mensagens, continua orando. Mas por dentro há um silêncio estranho. E surge uma pergunta incômoda. Será que há algo errado comigo? Faustina também se perguntou isso. Em seu diário, ela escreve que chegou a questionar se sua fé era real, já que não sentia mais alegria espiritual. Mas Deus a conduziu a uma compreensão mais profunda. A fé não é validada pelo que sentimos, mas pelo que escolhemos fazer mesmo sem sentir. O silêncio começou a revelar algo nela. Não uma fé fraca, mas uma fé sendo purificada. Porque enquanto os sentimentos vão e vêm, a decisão permanece. Faustina aprendeu a continuar obedecendo quando não sentia vontade. Aprendeu a continuar amando quando não sentia consolo. Aprendeu a continuar confiando quando tudo parecia estagnado. E isso não a afastou de Deus, a aprofundou. Existe uma intimidade que só nasce no silêncio. Não a intimidade das palavras bonitas, mas a intimidade da presença fiel. Talvez você esteja exatamente nesse ponto da caminhada. Você não sente grandes emoções espirituais, mas também não desistiu. E isso diz muito sobre você. Há pessoas que seguem a Deus enquanto Ele responde rápido. Outras seguem enquanto Ele permanece em silêncio. Essas segundas aprendem algo raro: continuar sem garantias emocionais. Faustina escreveu que nesses períodos, sua única oferta a Deus era permanecer ali, mesmo vazia. E isso tocava profundamente o coração de Deus. Porque Deus não busca performance espiritual, busca fidelidade. Talvez o seu silêncio não seja abandono, talvez seja formação. Talvez Deus esteja te ensinando a não depender do que sente, mas do que sabe. Você sabe quem Ele é, mesmo quando não o sente. E isso é fé madura. E se você sente que está espiritualmente cansado, eu quero te convidar a algo muito simples agora. Escreva nos comentários o seu nome. Se quiser, escreva também o nome de alguém da sua família ou o pedido que mais pesa no seu coração. Eu tenho um caderno de orações e estarei orando pessoalmente por cada nome, apresentando diante de Deus aquilo que talvez você já não consiga mais expressar. Não caminhe sozinho. Santa Faustina aprendeu no silêncio que permanecer também é uma forma de oração. E talvez Deus esteja te ensinando isso agora, não com palavras, mas com profundidade. Quando o silêncio se prolonga, algo começa a acontecer dentro da alma. No início, você resiste. Depois, você se cansa. E então, chega um ponto em que você precisa decidir se vai continuar ou não.
Santa Faustina chegou exatamente nesse lugar. Em seu diário, ela escreve que houve períodos em que a oração não trazia alívio algum. Ela se colocava diante de Deus, não com alegria, mas com fidelidade. Ela não sentia paz, não sentia entusiasmo, não sentia consolo, sentia apenas a obrigação interior de permanecer. E isso é difícil de admitir, porque ninguém gosta de uma fé que não recompensa emocionalmente. Faustina descreve que nesses dias, sua alma se sentia como um campo seco. Nada florescia, nada respondia. Mesmo assim, ela voltava ao mesmo lugar, à mesma oração, ao mesmo Deus que permanecia em silêncio. E esse retorno constante começou a transformá-la. Ela entendeu que confiar em Deus não é sentir segurança, é escolher confiar mesmo inseguro. Existe uma diferença profunda entre fé emocional e fé consciente. A fé emocional depende do ambiente, depende da música, depende do momento. A fé consciente depende de decisão. Faustina começou a aprender isso na prática. Ela escreveu que quando não conseguia rezar com palavras, rezava com a presença. Ficava ali, mesmo vazia, mesmo cansada. E isso, para Deus, era suficiente. Talvez você esteja exatamente assim agora. Você não tem mais palavras bonitas, não tem força para longas orações, não sente vontade de pedir nada, mas ainda está aqui, ainda tentando, ainda ouvindo, ainda buscando. Isso já é fé, uma fé silenciosa, mas verdadeira. O silêncio começa a revelar algo desconfortável, o quanto nossa fé estava apoiada em sentir algo. Quando isso some, a estrutura interna aparece, ou desmorona. Faustina percebeu que precisava aprender a organizar sua espiritualidade. Ela passou a manter disciplina, mesmo sem vontade. Continuava os mesmos horários de oração. Continuava obedecendo às pequenas coisas. Continuava confiando, mesmo sem retorno visível. Isso não a endureceu, a amadureceu. Porque Deus não estava distante, estava aprofundando. Enquanto Faustina achava que estava parada, Deus estava trabalhando em silêncio. E esse trabalho não era visível, era interno. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você esteja julgando sua fé pelos sentimentos que não sente mais. Mas Deus julga pela fidelidade que permanece. O silêncio não significa que Deus se afastou. Significa que Ele está te ensinando a caminhar sem muletas emocionais. E isso dói. Dói perceber que você não controla Deus. Dói aceitar que Ele não responde no seu tempo. Dói confiar, sem garantias. Faustina escreveu que houve dias em que sua única oração era dizer: Jesus, eu confio, mesmo sem sentir nada. E isso agradava profundamente a Deus, porque confiar sem sentir é uma das formas mais puras de entrega. Se você sente que sua fé está cansada, mas ainda não desistiu, isso não é fraqueza. É sinal de que algo está sendo construído. E antes de continuar, eu quero te convidar novamente a algo muito simples. Escreva nos comentários o seu nome. Se desejar, escreva também o nome de alguém da sua família ou o pedido que mais ocupa o seu coração. Eu tenho um caderno de orações e estarei orando pessoalmente por cada nome, apresentando diante de Deus aquilo que talvez você já não consiga mais explicar. Não ore sozinho.
A fé se fortalece quando é compartilhada. Santa Faustina não atravessou o silêncio sozinha. Ela se apoiou na direção espiritual, na disciplina e na confiança diária. E talvez Deus esteja te chamando agora para essa mesma maturidade. Não uma fé barulhenta, mas uma fé firme. Não uma fé baseada em sentir, mas uma fé baseada em confiar. Porque quem aprende a permanecer aqui, aprende a caminhar em qualquer lugar. Chega um momento em que você percebe que continuar não é mais automático. Você não continua porque sente vontade, continua porque decidiu não abandonar. E essa decisão muda tudo. Permanecer quando Deus se cala é uma escolha consciente. Não nasce da emoção, nasce da convicção. Santa Faustina chegou a esse ponto. Ela escreve que houve períodos em que tudo dentro dela parecia seco, nenhuma alegria espiritual, nenhuma sensação de proximidade, nenhuma resposta clara. Mesmo assim, ela permaneceu, não porque era forte, mas porque decidiu confiar mesmo sem sentir nada. E isso é algo que poucos entendem. A maioria das pessoas associa fé a sentir algo bom, paz, consolo, certeza. Mas quando isso desaparece, muitos acreditam que Deus também desapareceu. Faustina aprendeu o contrário. Ela aprendeu que Deus continua presente, mesmo quando não fala, que Ele continua agindo, mesmo quando não é percebido. Mas para atravessar esse silêncio, ela precisou de algo essencial: estrutura. Sem estrutura, a fé se desgasta, a mente se confunde, o cansaço toma conta. Talvez esse seja o motivo de tantas pessoas amarem a Deus, mas viverem espiritualmente instáveis. Oram quando sentem vontade, desistem quando não sentem nada, retornam quando algo melhora, somem quando o silêncio volta. Não é falta de fé, é falta de sustentação. Faustina entendeu que a fé madura não depende do que se sente, mas do que se decide. Ela continuava orando mesmo sem vontade, continuava obedecendo mesmo sem entender, continuava confiando mesmo sem resposta. Isso não é frieza espiritual, é maturidade. Porque fé madura não vive de picos, vive de constância. E constância não nasce do entusiasmo, nasce do compromisso diário. Talvez você esteja percebendo agora que seu cansaço não vem do silêncio de Deus, mas da tentativa de atravessá-lo sem estrutura. Você tentou sustentar a fé só com emoção, e emoção cansa. Tentou viver a espiritualidade apenas com sentimentos, e sentimentos falham. Mas Deus nunca pediu que você fosse forte o tempo todo. Ele pede fidelidade. E fidelidade pode ser aprendida. Quando você aprende a organizar a mente, os pensamentos não te dominam no silêncio. Quando você aprende a estruturar a fé, a espera não te paralisa. Você continua, mesmo cansado, mesmo sem respostas, mesmo sem consolo. E essa continuidade gera algo poderoso: estabilidade espiritual. Pessoas espiritualmente estáveis não entram em pânico quando Deus se cala. Elas sabem o que fazer ali. Sabem como orar sem sentir, sabem como pensar corretamente quando a mente começa a atacar, sabem como continuar obedecendo sem precisar de retorno imediato. Isso não é dom, é aprendizado. E se você sente que está vivendo exatamente esse momento agora, talvez não seja coincidência. Talvez Deus esteja te chamando para sair de uma fé frágil e construir uma fé firme. E antes de continuar, eu quero te convidar a algo simples, mas profundamente espiritual. Escreva agora nos comentários o seu nome. Se quiser,
Escreva também o nome de alguém da sua família ou o pedido que mais pesa no seu coração. Eu tenho um caderno de orações e estarei orando pessoalmente por cada nome, apresentando diante de Deus seus pedidos, seus sonhos e suas dores. Não ore sozinho. Vamos unir forças. Talvez seja a hora de parar de apenas resistir e começar a se preparar. Porque o silêncio não dura para sempre, mas quem não se fortalece nele se perde depois. Se você deseja amadurecer espiritualmente, fortalecer sua fé, organizar sua mente e aprender a permanecer mesmo quando Deus se cala, existe um caminho claro para isso. Um caminho estruturado, prático, profundo. Um caminho pensado para quem está cansado de viver uma fé instável, dependente de emoções e frágil diante do silêncio. E é por isso que deixamos um convite especial. Existe um aplicativo chamado Manual Prático da Bíblia, onde você pode ter acesso vitalício a conteúdos bíblicos organizados, estudos claros e orientações espirituais que ajudam a manter a fé viva mesmo nos momentos de cansaço. Não é um material passageiro nem superficial. É um recurso pensado para te acompanhar por toda a vida, direto no seu celular, ajudando a compreender melhor as Escrituras e a permanecer firme na caminhada com Deus. O link para acessar o Manual Prático da Bíblia está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Ao adquirir esse acesso, você fortalece sua vida espiritual e também ajuda este trabalho a continuar levando mensagens de fé, misericórdia e esperança a outras almas. Se esta mensagem falou com você, não ignore esse momento. Decidir se estruturar hoje pode mudar completamente a forma como você atravessa não apenas este silêncio, mas toda a sua caminhada espiritual. Inscreva-se no canal, deixe seu nome nos comentários e permaneça conosco. Você não está sozinho.